E eu faço literalmente repetições uma e outra vez, de novo, e eu faço isso com tanta intensidade até a minha mente acreditar. Então, lendo, ouvindo, alimentando a sua mente é a primeira chave para sair do lugar da incerteza e começar a ter a capacidade de prosperar em qualquer ambiente. Vamos para a segunda chave. Fala pessoal, Hermano aqui. Na dublagem de hoje, eu trago a segunda parte do vídeo de Tony Robbins, onde ele fala das 5 chaves para prosperar em qualquer ambiente. E espero que goste. Em segundo lugar, alimente e fortaleça o seu corpo, por mais simples que seja. Se olhar qualquer um dos meus trabalhos, você verá sempre a fisiologia em primeiro lugar. Sabe que mesmo alimentando a mente, em algum momento aquelas vozes retornarão. Mas isso muda rapidamente quando ocorre uma mudança radical em seu corpo. Uma mudança em sua fisiologia. Como faz isso? Bem, pense nisso. Quando o tempo é de incerteza, o medo reina. Mas o que é o medo? Medo é algo bastante físico e ele te pega por inteiro. E ele é real. Quando atingimos aquele limite máximo de medo no lado escuro da alma, achamos que nada vai funcionar. E então, para dar a volta, você precisa alimentar a mente, mas também precisa alimentar o corpo. E isso faz toda a diferença, sabe? Quando você está naquela caminhada, ou está apenas correndo e de repente, nos 2 minutos finais, você dá o máximo de si, começa a correr com tanta intensidade que parece que o coração vai explodir e os olhos vão jorrar sangue, mas você continua. Sei que parece exagero, mas esse é o porquê eu consigo dar a volta. E voltando atrás, quando eu estava literalmente começando, estava uns 18 quilos mais pesado que agora. Percebi que ajustar a mente não era o suficiente. Eu precisava ajustar o meu corpo, então eu comecei a correr. E eu precisava ouvir algo, então eu peguei algumas fitas cassetes. E isso há muito tempo, antes mesmo dos iPods, e a internet sequer existia. E constantemente eu ouvia esse som e me lembro que era de um grupo chamado Heart. E é impossível esquecer disso. E enquanto eu ouvia aquela música, eu começava a correr. E só Deus sabe quanto tempo eu fiz isso, por anos. E quando eu via aquele barrigão, eu corria mais ainda. Me esforçava como nunca antes, até sentir o sangue quente circulando em minhas veias. E isso circulava em meu cérebro e em meu corpo. Cara, vá lá fora e perca peso. Vá lá fora e se esforce por você, encha-se de energia, independente de qual seja a sua limitação. Quando isso estiver dentro de você, aquela sensação de rompimento, o corpo começa a operar e quando o corpo muda, a mente muda. Vamos para a terceira chave. Bom, um terceiro passo é você ter um modelo, alguém que o inspire e lhe mostre o caminho. Uma das maiores coisas que irá mudá-lo, uma vez que esteja física e mentalmente forte, é que precisa acreditar. Não basta apenas estar certo, você tem que ter a crença de que realmente existe um caminho. E seja lá o que você quiser mudar, pode ser a sua mente, seu corpo, suas finanças, seus relacionamentos, precisa de um modelo. Por exemplo, no outubro passado, quando eu tinha apenas alguns minutos na TV, como eu atingiria as pessoas que pensavam que nunca reaveriam suas perdas? Não apenas sendo positivo, mas mostrando a elas um exemplo real de vida. Isso mesmo, um exemplo real. Isso é um modelo. E eu pensei, o melhor modelo é contar uma história. Então naquela época eu disse, muitas ações valiam $8 e continuam valendo $8. Agora deixa eu contar-lhes as boas e as más notícias. As ações de $8 agora valem $5, ou 2, ou 1, ou 75 centavos. E as pessoas diziam, nossa, mas isso não tem nada de positivo. E eu disse, aqui está o lado positivo. Se você estudar os padrões da história, se você olhar para o que aconteceu na época de 1930 e em 1970, essas duas épocas já está bom. Quando o mercado quebrou de vez e na depressão dos anos 70, teve um período não muito longe disso que houve uma grande alta. Uma ação de $8 que havia baixado para $1 ou centavo não voltou para $8 de imediato, levou décadas. Mas uma ação de 75 centavos que valia $8 nos anos 50 ou 60, passou de 75 centavos para $5 em apenas 2 meses. Aconteceu 2 vezes e aconteceu com o mesmo padrão. Existe um modelo para isso. Se foi de 75 centavos para $5, isso é um incremento de 2000%. É um retorno gigantesco. A maioria dos investidores jamais terão isso em toda a sua vida, mas você poderá fazer acontecer de novo. Eu não sei se agora é o momento de pular dentro, mas eu estou dizendo que essa hora está chegando. Você tem que saber mais. Pesquise sobre Joy Templeton. Ele já faleceu alguns meses atrás. Eu não o conheci. Provavelmente você também não conhece esse nome. É um dos maiores investidores da história. Se tornou investidor e bilionário, diga-se de passagem. E começou seus investimentos com apenas $10 mil. E como ele fez isso?
Ele fez porque acreditava em multiplicar o seu dinheiro em tempos de máximo pessimismo. Esse foi o seu modelo. Em 1939, com a depressão a toda, ele invade a Polônia e esse é o lugar onde tudo está indo por água abaixo. Ele pega os seus 10 mil dólares e investe tudo no mercado de ações, em ações que custavam $1, e muitas dessas ações vindas de falências. Mas o que aconteceu depois da guerra? As coisas voltaram ao normal, a temporada sempre volta, e ele se tornou um bilionário por conta disso. Ele investiu no Japão quando ninguém investia no Japão, eles foram bombardeados e o país estava cheio de morte e sujeira, e ele comprava coisas por centavos, mas quando o país cresceu, ele vendeu tudo isso por enormes quantias. Se você quer criar um negócio de sucesso, mas pensa, como fazer isso nessa economia tão apertada? Olhe em volta, você precisa de um modelo e são pessoas, só tem que encontrá-las. Veja a Zappos. Zappos é uma companhia que apenas alguns anos atrás funcionava em uma garagem e eles cresceram nessa economia de forma gigantesca. E nesse ano farão bilhões de dólares. Ou melhor ainda, se você estiver se sentindo incapaz porque perdeu seu emprego, perdeu sua casa, perdeu sua renda ou se está enfrentando desafios inacreditáveis, dê uma olhada em alguém como Nick V. Se você não sabe de quem eu estou falando, então visite o meu blog. Nick Riddick é um nome difícil de pronunciar, mas lá você pode conhecer toda a sua história. Esse cara nasceu sem nenhuma perna e nem braços. Literalmente, ele não podia se vestir nem se alimentar sozinho. Ele queria morrer. Estava em depressão. Mas um dia, ele decidiu olhar para sua vida de um jeito diferente. E de algum modo, ele conseguiu fortalecer a sua mente. E mudou seu interior o máximo que conseguiu. E agora, ele inspira pessoas pelo mundo todo. Crianças que pensam que tem algum problema e não tem, vem a ele e pergunta como é que ele consegue fazer um telefonema. E vem que ele consegue. E ele tem apenas um pezinho. Por favor, vá vê-lo. Você precisa se inspirar. Às vezes precisamos de um contraste. Não apenas um modelo de sucesso, mas um modelo de como enfrentarmos os nossos desafios. Encontre um modelo que vai inspirá-lo e mostrar-lhe o caminho. E a quarta dica é, você precisa de um planejamento, você precisa de uma ação maciça. Eu sei que muitos modelos não te ajudarão a ter um planejamento exato, mas execute o plano. Faça isso. Sabe, eu sempre digo às pessoas, apenas se lembrem do poder da ação maciça. Muitas pessoas não estão certas do que fazer, mas quando começa um projeto, quer que saia perfeito. Se você quer mudar o seu corpo, ponha-se em movimento. Não espere o treinador perfeito. Ponha os seus sapatos, vá lá pra fora e mova-se. E lembre-se apenas que progresso produz felicidade. Se você começar a fazer progresso, continue indo, mesmo que não saia perfeito. Se não funcionar, ajuste o projeto até você conseguir o padrão desejado. E uma coisa que te fará progredir em qualquer situação da vida é tenha algo mais. Mude se for preciso e nunca desista. E com o tempo você vai conseguir. Agora vamos para a chave final, e essa é a mais importante, a quinta chave. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, não se esqueça de comentar e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E fique ligado no canal porque teremos a continuação das 5 chaves para prosperar de Tony Robbins. Então é muito importante que você ative o sininho para receber as notificações e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!